Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Fizeram os trabalhos aí durante a semana e vamos aqui para o novo capítulo aí, capítulo 5, né? Do nosso estudo da pré-história, que vai contemplar as construções. Então, aqui no texto ele fala de um tipo de construção que nós não vamos encontrar dentro dos museus. E a primeira pergunta que ele faz aqui é: você já pensou no papel de um crítico de arte? Então, o que que um crítico de arte faz? Ele faz um conjunto de avaliações assim sobre que diz respeito à qualidade da obra. E o trabalho de crítica, ele não está só no campo da arte. Por exemplo, nós temos crítico de literatura, crítico de cinema, crítico musical, enfim, e até mesmo críticos gastronômicos. Então, um exemplo na atualidade de um crítico gastronômico bem conhecido, a gente observa no desenho Ratatouille. Acho que todo mundo já ouviu, né, que o rato ele é o cozinheiro. E aí, como que o diretor apresenta o crítico de arte para a gente? Ele apresenta o Ego, que é um crítico assim que aparece com aquele ar de superioridade, né? Então, muitas vezes a gente fica se perguntando o porquê disso. Na verdade, esse mundo da arte, para muitas pessoas, ele parece que é uma coisa que está distante assim da gente, né? Porque se você perguntar para uma pessoa se ela aprecia a obra de arte, né? Se ela tem esse costume, a resposta que a gente provavelmente irá encontrar é: ah, eu conheço, por exemplo, a Mona Lisa, eu já fui numa exposição, eu já de arte, já fui no museu. Então a arte ela parece estar distante assim, né, das pessoas, mas na verdade a gente vai olhar a arte de uma maneira diferente da que o homem da pré-história olhava. Por exemplo, para o homem da pré-história, a arte ela era uma atividade do cotidiano. Hoje nós chamamos de arte rupestre, mas para o homem da pré-história, aquilo não era arte, era ele estava fazendo a arte, ela se desenvolvia à medida que ele ia precisando melhorar o seu dia a dia, ia melhorando aí as suas ferramentas, o seu modo de vida. Então, a imagem que nós temos aqui na página 63 é de um dos maiores lugares ritualísticos assim de toda a pré-história. Ele é um lugar que está distante lá daquele dos grandes rios lá onde floresceram grandes civilizações, né? E esse aqui fica na Inglaterra, é Stonehenge. Então, o que que nós temos aqui? Um formato circular que tem aproximadamente 100 metros de diâmetro, quer dizer, uma coisa colossal. Assim, a gente olhando aqui, a gente nem tem ideia da monumentalidade desse lugar aí. E ele também, ele foi construído assim durante mais de 1000 anos. Passou por umas 3 eras, pelo menos. Então, que tipo de lugar que é esse aqui? Acredita-se que era um local de rituais, porque ali dentro tem fossos, tem várias configurações ali dentro, no meio dessas pedras, né? Então, ele se apresenta com dois tipos de pedra para gente. Ele se apresenta com pedras em forma de menhir, que era uma pedra assim, um monolito, né? O que que é mono? Mono, uma única pedra. Então é um monolito assim de proporções grandiosas, embora variasse a proporção, maiores, menores, né? Mas eram pedras grandiosas e elas estavam fixadas no chão unicamente. E uma outra configuração que aparece além do menhir eram os dômenes. O dômen, o que que é? São duas ou mais pedras também fixadas no chão e elas recebem uma laje na cobertura. Então, tem esses dois tipos de configuração aí encontrados nesse Stonehenge aí na Inglaterra, né? Então, a gente percebe que pode ser que esse monumento, na verdade, ele tenha tido assim diferentes funções, né? E é uma coisa assim muito imponente que
que intriga muitas pessoas que estudam, né, o homem da pré-história. Então, aqui, por exemplo, na página 64, onde a gente tem uma imagem aproximada aqui de um dome, tem também uma outra imagem que é de um menhir em forma assim de uma estátua, também ali, né, da pré-história. Então, ele tem uns questionamentos aqui que eu quero que vocês olhem, né, que vocês, por exemplo, vocês acham que isso pode ser chamado de obra de arte? Vocês acham que essas imagens, o que elas têm de diferente das pinturas, por exemplo? Você acredita que essas estruturas serviam apenas assim para ser apreciadas ou será que tinham algum outro tipo de função? Então, essas reflexões aí que a apostila traz para vocês saberem. E a gente sabe que a arte, ela sempre buscou uma aproximação assim com perguntas que o homem tem a respeito da vida, né? Então, estabelecer uma relação assim do homem com esses questionamentos maiores aí a respeito da vida humana. Então, aqui na página 65 também tem uma reflexão para vocês fazerem. Eu achei interessante aqui a colocação. Então, o que vocês vão tentar lembrar de alguma obra que vocês conhecem, já viram, e depois tem várias coisas, assim, vocês vão colocar o título, o autor, que recurso, que, é- que, que material que a obra foi feita, né? Em que espaço que você teve contato com essa obra. Então, eu quero lembrar vocês que a gente já tivemos várias experiências assim com obra. Nós temos experiências no material educativo, que a gente já viu através de ilustrações. Muitos de vocês já foram, por exemplo, nós fomos na exposição da Tarsila do Amaral. Vocês têm o cinema aí de Brotas, que é uma aproximação também que a arte, o cinema é a sétima arte, né? É um tipo de arte que pode estar, por exemplo, em muitos lugares ao mesmo tempo. Um filme está sendo passado aqui, está em outros países, etc. E nós fomos também ali na casa da Carlin. Então, não vamos desprezar nada. Tentem fazer uma reflexão aí e captar todos esses contatos que vocês já tiveram com a arte. Então, aqui agora na página 67, ele vai falar da questão da tridimensionalidade. Então, por exemplo, o que é o tridimensional? É aquela configuração que tem altura, largura e profundidade. Então, nós vamos ver aqui que, por exemplo, o desenho que a gente conheceu até então, ele pode até causar essa sensação de tridimensionalidade. Como que o homem ele dava essa sensação de tridimensionalidade? Através da sombra, do uso de uma cor, etc. Mas aqui agora nós vamos ver que o menhir já é um monumento tridimensional, né? Por suas proporções, tal. A gente vê que ele ocupa ali um lugar no espaço, tem uma massa, né? Um volume. E o que a gente vai perceber é que o homem, a partir de um certo momento, ele começa a produzir esculturas. A gente já viu a cerâmica, né? Que eram os potes ali feitos, né? Que eram utensílios, tinham uma utilidade para o homem, mas e as esculturas? Qual que é a utilidade que uma escultura, como essas Vênus aqui da página 67 tem, ó? Estão vendo as Vênus? Então, essa aqui de baixo, essa imagem aqui de baixo é uma Vênus conhecidíssima, Vênus de Willendorf, que é a cidade onde ela foi encontrada na Áustria, cerca de 28 mil anos antes de Cristo. Então, por que será que o homem ele representou a mulher dessa maneira aí, né? Toda volumosa, com. Eles acreditam que ela estava assim gestante quando ela foi representada dessa maneira. Elas são pequenas, essa Vênus aqui ela tem 14 centímetros. Então eles acreditavam que era uma maneira de garantir a fertilidade da mulher e garantir que na hora do parto ia dar tudo certo, que ia vir um outro ser ali. E era uma forma de magia mesmo, né? Então, estava ligada essa questão aí da fertilidade da mulher e da maternidade e de tudo isso aí que era importantíssimo, né?
esse momento da mulher dar à luz na pré-história, porque a mulher ela era como se fosse um ser sagrado. O homem ele não tinha noção de que ele fazia parte da concepção desse novo ser aí, né? Então a mulher ali, ela, de tempos em tempos, ela gerava um novo ser, né, para dar continuidade às tribos e tal. Então era um ser sagrado. E depois aqui na próxima página, vai apresentar aqui para gente duas esculturas, que é uma mulher sentada e um outro uma outra figura humana assim com a mão na testa e na região de Amangia. Então, essas esculturas aqui, elas serviram de exemplo, por exemplo, para um grande escultor francês, que é o Auguste Rodin, ali do final do século XIX e começo do século XX, ele faz aquela escultura, o Pensador, que tem aquele homem ali, né, naquela posição ali, pensando, né, fazendo uma reflexão, assim. Então, é uma escultura famosíssima e ele usa aquela referência, né, lá da pré-história, e também o da pré-história foi chamado do Pensador por causa da escultura do Rodin. Então, dentro dessas configurações aí, a escultura aparece como uma novidade agora. E o que a gente vai perceber também? Que ali no período neolítico, quando o homem ele começa a pastorear o gado e começa a cultivar as plantações e tal, e se fixa num lugar, o que vai começar a aparecer? Que ele também precisa arrumar o lugar onde ele mora para proteger a família dele, para guardar alimentos. Então começam a aparecer os primeiros tipos de coisas que nós vamos dizer que se pareçam com uma casa. As primeiras construções, né, da pré-história. Por isso que o capítulo lá atrás fala a arte que não está dentro do museu, que a gente encontra só ela lá em loco, né, da pré-história. Então, nós temos duas imagens aqui, ó, de casas de pedra do período neolítico. Então, nós vamos ver que o homem, ele passa a se agrupar, né? Quando ele passa a se agrupar, ele começa a transformar ali o meio, então aparece esse tipo de construção aí. Depois, na próxima página, nós vamos ver que tem uma cabana, que é uma reconstrução de uma cabana ali na região do Mediterrâneo, que era uma construção que era feita há cerca de 5.000 anos antes de Cristo, né? Que é uma cabana que vocês vão ver que ela é alta do chão para proteger contra várias coisas, contra enchente, contra animais, etc. Então, essa cabana aqui é uma reconstrução. Interessante, eu achei a configuração dessa cabana, né? E depois aqui tem uma outra tabelinha que agora vocês não vão precisar fazer. Aqui depois, o crepúsculo da pré-história. O que é o crepúsculo, por exemplo, da pré-história? O que é o crepúsculo de um dia, por exemplo? É quando o dia ele vai finalizando. Então a gente chama aquele pôr do sol ali de crepúsculo. Então o crepúsculo da pré-história, assim, tem um poeta grego, lá da antiguidade grega, o Hesíodo, e ele fala assim que a pré-história teve várias eras, por exemplo, teve a era dourada, a era prateada, a era do bronze, a era heróica e a era do ferro. Então, a partir de um certo momento, o homem pré-histórico, ele percebeu que ele podia derreter pedras, que algumas pedras ali em contato com o fogo, elas derretiam. E ele percebeu que dois tipos de pedra derretidas, elas fundiam e davam um metal resistente ali, que é o bronze. Então, quando o homem descobre que ele juntando isso ele consegue esse material resistente, o que acontece? As ferramentas dele da caça e da agricultura vão passar por uma transformação, assim, ele vai conseguir fazer objetos mais aprimorados. É a era do bronze, então, que a gente chama. Aqui tem um exemplo de um escudo aqui também, da era do bronze, cerca de 2.000 a 600 anos antes de Cristo. Então, a era do bronze, ela vai acontecer simultaneamente
ali os vestígios encontrados naquele mesmo lugar na região dos grandes rios ali, onde também surgem os primeiros registros da escrita, que é o que nós vamos ver no próximo capítulo. Depois aqui tem uma imagem aí de uma lança já feita de bronze da pré-história. E para finalizar aqui, o que ele vai falar? Né? Vai apresentar aqui duas imagens. Uma é a imagem do Palácio do Planalto, que é a sede do governo, né, lá em Brasília. E a outra é uma imagem do Duccio di Buonisegna, uma imagem italiana lá do século III, 1290, 1300 aí da era cristã. Então a gente vai perceber assim que o homem, desde lá da pré-história até os dias atuais, olhando essas duas imagens, ele procurava dar significado para as coisas que ele construía. Por exemplo, o Oscar Niemeyer, quando ele projeta todos esses prédios de Brasília aí, esses prédios eles estão carregados assim de significado. Por exemplo, a gente pode ver a trajetória do Oscar Niemeyer, né? As linhas aí das montanhas do Brasil, a gente percebe ali na configuração dos prédios dele, e a gente vê toda uma modernidade, uma seriedade, uma organização que era o que representava a construção da cidade de Brasília ali no final dos anos da década de 50 e começo de 1960. E então ela transmite esses significados para a gente, assim como a Madonna aí do Duccio também tem um significado. Por exemplo, ela tem esse olhar de serenidade, né? E ela está segurando o menino Jesus, que é o próprio Deus, né? A gente sabe ali dentro na religião cristã que Jesus é a figura do pai dele, né? De Deus, no caso. Então, qual que é a mensagem que essa Madonna traz aí? De perdão, de, de, de um olhar, assim, sereno, né, sobre as pessoas, né? Como se ela estivesse trazendo um conforto, assim, algo que consola, que compreende. E quando o Duccio ele pinta isso daí, ele, na verdade, ele quer que as próprias pessoas tenham esse tipo de reação aí, de perdão e de consolo. É mais ou menos por aí a mensagem, né, que o Duccio quer passar, assim, com esse olhar sereno dessa Madonna. E depois, gente, aqui na postilha de vocês, ele vai trazer uma parte que fala de música. Nós não vamos, eu não vou falar disso agora porque o texto é muito extenso, então eu vou dar um trabalho para vocês agora, que é vocês pegarem um sabão, um pedaço de sabão em pedra e fazer uma escultura parecida com uma figura, assim, só pode ser o rosto, ou pode ser uma coisa parecida com um dolmen, com um menhir ali da pré-história, ou mesmo representando uma figura humana. Então, vocês façam o exercício da tabelinha ali da página 66, e eu quero que vocês façam essa escultura de sabão também aí, né, que é a tarefa que eu vou deixar para vocês dessa semana. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte aí, né, mais aprimorada aí do finalzinho da pré-história, e nós, assim, dessa maneira, vamos encerrando esse período pré-histórico para, na próxima semana, começar a estudar os primeiros registros de escrita com a civilização egípcia. Então, eu desejo uma ótima semana para vocês, agradeço a atenção de todos, né? Desculpem pela demora aí, é que o texto realmente ele é muito extenso. Então, ó, um beijo enorme, tá? Uma ótima semana. E vão com Deus, se Deus quiser, né? Deus que nos proteja. Tchau, tchau.